Olá, pessoal! Aqui é Steph Filman e hoje temos uma convidada muito especial, a doutora Tânia Novak. O motivo da minha entrevista é porque a vida toda sofria, porque de repente, do nada, eu ficava irritada, triste, muito agitada. Tinha dores de cabeça constantemente. E também vomitava de uma hora para outra, sem estar enjoada. E minha barriga ficava enorme. Chegaram até a perguntar se eu estava grávida e eu só tinha 14 anos. Até que eu descobri que sou celíaca. Não podia chegar perto de glúten. Um simples farelo pode me fazer muito mal até. Uma característica de muitos autistas e muitos médicos e terapeutas não identificavam esse problema. Doutora Tânia, qual é a sua especialidade? Bom, a minha especialidade é a nutrologia e através da nutrologia a gente trabalha com várias metodologias. A gente dá uma atenção especial ao alimento, ao comportamento que o alimento tem na saúde, as deficiências do alimento, e eu também, por ter uma formação em clínica geral, aplico isso, e também por ter feito cursos de extensões em ortomolecular, e sendo até a própria técnica da ortomolecular uma técnica baseada em nutrientes, na suplementação de nutrientes, né, os tijolinhos do nosso funcionamento, ela está diretamente ligada à nutrologia também. Que legal! E a minha primeira pergunta é: o que é glúten? O glúten, ele é uma proteína presente em vários tipos de grãos, principalmente no trigo. Ele é um fenômeno natural, ou seja, na natureza, o centeio, o trigo e outros tipos de grãos têm essa proteína neles. Então, a princípio, o glúten teria que ser uma proteína tolerável, já que convive com a gente há milhares e milhares de anos. Então, isso partindo de um princípio de como as coisas estiveram sempre na natureza. Entendi. E o que o glúten faz no aparelho digestivo de qualquer pessoa? E o que acontece com as pessoas celíacas? Isso. Então, vamos entender aqui uma primeira coisa. O glúten em si, na natureza, né, quando ele é quebrado no nosso corpo, ele libera uma substância chamada gliadina. Essa gliadina, ela já tem uma ação no nosso corpo de promover uma reação imunológica, ou seja, a gente reage contra a gliadina. Porém, algumas pessoas são mais sensíveis à presença dessa gliadina, outras pessoas são menos sensíveis. Existe também a questão da quantidade. Hoje, os nossos alimentos e a nossa alimentação é muito baseada no trigo, né? O trigo está presente, o glúten, então, está presente em quase todos os alimentos, tanto os alimentos que a gente diria, né, os alimentos na sua forma natural, e os alimentos que são industrializados, que vão conter o glúten na sua constituição. Porém, o que acontece com o glúten hoje? Primeiro, duas coisas. Primeiro, a nossa dieta ocidental se tornou extremamente excessiva com o uso do glúten. Depois, a concentração desse glúten. Hoje a gente sabe que o trigo, né, a nossa sementinha, as sementes das plantas, elas foram modificadas. E por que foi interessante a ciência investir tanto, né, o agronegócio, investir tanto na modificação das sementes do trigo? Porque descobriram que se você tivesse mais glúten, e quando você fala em mais glúten, você está falando em mais gliadina, né, que é um subproduto desse glúten, você vai ter um alimento mais macio, mais maleável e mais apelativo ao paladar.
Parece que a presença do glúten gera no cérebro um desejo de comer mais glúten. Entendeu? Então tem esse aspecto também. Como uma droga, né? Como se fosse uma droga. Ela tem uma atuação no nosso sistema lá, das endorfinas, né? Onde os receptores, né? Que são iguais para as substâncias que deixam a gente alegre, né? Tem esse efeito quando a gente está na presença do glúten. Então, quando você consome glúten, você quer consumir mais glúten, porque você fica feliz. A outra coisa que a gente falou, então, é a concentração dessa proteína por grão, por grama de trigo. Então, a gente está falando aqui que uma substância que o nosso corpo suportava, que já é uma substância que estimula a nossa imunidade, a gente reage à gliadina, a esses subprodutos da digestão do glúten, a gente já reage normalmente, sempre reagiu, desde a Idade da Pedra, porém numa quantidade muito maior e num consumo muito mais frequente. É claro que isso pode se tornar muito irritante e acabar levando a problemas que a gente vai falar mais tarde, né, sobre permeabilidade intestinal, que é comum a todas as pessoas, as celíacas, as que têm sensibilidade a glúten e as que não têm nada. Todos nós, com excesso de consumo de glúten, vamos estar nos inflamando, vamos estar com o nosso intestino permeável. Entendi. E para a pessoa com uma questão neurológica, o glúten poderia ser pior? Claro que tem. Já é sabido que em pessoas com problemas ou pessoas sem problemas, devido a essa permeabilidade do glúten, eu vou explicar. O glúten, a gliadina, ela bloqueia. Você imagina que o nosso intestino é um monte de células assim, uma do lado da outra. Normalmente, existe um espacinho entre as células para passar algumas coisinhas que são importantes. Os alimentos, eles passam pela célula e os nutrientes que a gente vai absorver, eles passam pela célula e alguns minerais e água passam entre as células. Porém, essa abertura e fechamento entre as células, ele é controlado por uma substância chamada zonulina. Essa zonulina, o que acontece com ela na vigência do glúten? Ela é bloqueada. Então, o que acontece? Puf! O espaço entre as células aumenta. E aí, o que acontece? O nosso famoso glúten, né? A nossa famosa gliadina atravessa. E quando ela atravessa, ela faz uma resposta imunológica. Resposta imunológica significa inflamação. Inflamação não se restringe a um lugar. O corpo começa a se inflamar como um todo. E o nosso cérebro também inflama. Por isso que, além dos sintomas gastrointestinais, o glúten provoca sintomas artríticos, artralgias, problemas nas juntas, problemas na pele, dermatites, alteração de problemas cutâneos e problemas neurológicos. Tanto como você já foi falando e aí eu já fui vendo, ela está descrevendo um quadro de hipersensibilidade ao glúten, seja celíaca ou não celíaca. E aí eu vou explicar a diferença entre doença celíaca e hipersensibilidade ao glúten. Mas no final das contas, as duas doenças vão se beneficiar pela eliminação do glúten, tá? E as duas doenças são perturbadas pela presença do glúten, de forma diferente, mas igualmente perturbadas. Então, sintomas como você mesma descreveu, irritabilidade, depressão, ansiedade, pensamento confuso, até doenças degenerativas, eu diria que as pessoas que têm sintomas gastrointestinais, sintomas muito fortes como os seus, elas são abençoadas. Por quê? Elas têm escolha de eliminar o glúten. Porém, há pessoas que não sentem nada e têm uma chamada inflamação silenciosa pelo glúten. E essas pessoas, ao longo da vida, podem chegar a desenvolver demência, Parkinson, ataxia cerebelar, por conta de um quadro crônico de inflamação com o glúten, sem que a pessoa tivesse o sistema gastrointestinal irritado para poder dizer, eu vou parar porque eu melhoro. Então, sinta-se uma felizarda, porque você tem um corpo que te avisou que você precisava mudar.
e eliminar o glúten. Agradeço muito ter a doença celíaca, ela está me avisando o que está me fazendo mal para eu parar. Muito obrigada. Exatamente. Eu queria já elogiar você pela profundidade das suas perguntas, que eu acho que elas vão responder dúvidas de muitas, muitas pessoas. Muito obrigada. Eu acho que isso vai ser uma grande colaboração sua. Muito obrigada. Vamos para a próxima pergunta. Existe algum remédio para que a pessoa possa comer glúten sem sentir efeitos nocivos? Não, absolutamente não, porque isso é uma resposta do seu organismo à presença daquela substância. E isso você não teria como bloquear. E como eu já disse, algumas pessoas são muito sensíveis. Eu diria que o único remédio para se curar da sensibilidade ao glúten ou da doença celíaca é a eliminação total do glúten da dieta. Sim, inclusive, o pessoal aqui que ainda tem a incerteza se faz ou não a dieta, eu digo para vocês que é muito melhor. Você se sente muito melhor, mais leve e com a calma de que vai ter menos chances de desenvolver uma doença autodegenerativa na velhice. Por que o glúten se tornou um produto ruim? Por causa do transgênico. Porque existe uma coisa chamada tolerância oral. Quando a gente começa a entrar em contato com os alimentos na nossa vida de bebê, a gente começa a criar essa tolerância oral. Porque no início tudo é estranho, né? Para o tubo digestivo do neném. Porém, a gente desenvolveu com os milênios da nossa espécie ingerindo grãos, né? Desde lá da Bíblia, né? Desde antes da Bíblia, quando o homem passa a desenvolver a agricultura, a gente foi selecionando grãos. Só que esses grãos eram adaptados para uma tolerância pela natureza. Eu ingiro o grão lá da Grécia, vamos dizer, eu comi um pão na Grécia. Aquele pão tinha uma quantidade de gliadina X, que o meu sistema imunológico foi treinado dentro de uma tolerância oral para conseguir ter uma pequena reação inflamatória. Porém, hoje, com a mudança no grão, eu diria que hoje faz mal para todo mundo. É possível uma pessoa que tenha problema com glúten passar a não ter mais? Não. É impossível. O que pode acontecer é o seguinte: se você é uma pessoa que sofre intolerância ao glúten e fica algum tempo sem consumir esse glúten, você pode desenvolver de novo uma tolerância. Ou seja, você comer e não passar tão mal. Por quê? Você vai ficar só um pouquinho inflamado. Agora, se você repetir esse hábito todo dia, você vai inflamar tudo de novo. Entendi. É porque eu já vi relatos de algumas mães, não sei se os médicos disseram isso, ou se é o caso dessas mães não quererem ter trabalho, que elas falam assim, o médico do meu filho liberou o glúten para ele era celíaco e não era mais. E aí, de repente, a gente estava vendo novamente a criança, já vi alguns casos assim, que a criança voltou a comer glúten porque a mãe afirma que o médico já liberou, falando que ele está curado. Não, mas sabe por quê? Eu vou te falar aqui uma coisa traiçoeira sobre manifestações da doença celíaca. Olha, e aí a gente fica, né, nesse grau. Assim, tem aquela pessoa que você não tem dúvida, né? É uma pessoa que você vai dosar a antigliadina, a transglutaminase e o antiindomísio, e ele vai ser positivo nesses marcadores imunológicos. Aí você vai nessa pessoa e faz o que a gente chama de padrão ouro na medicina, é que aquele diagnóstico que confirma sem dúvida que a pessoa é 100% celíaca, é a biópsia intestinal. Tem outros casos em que você vai ter, como a gente chama de doença celíaca não manifesta. O que é isso? Você vai ser positivo no antiindomísio, antigliadina, antitransglutaminase, mas tem biópsia negativa e não tem nenhum sintoma gastrointestinal. Entendeu? A pessoa é celíaca, mas não sente na digestão, sente às vezes na pele. E aí isso pode passar desapercebido para o médico, né? E tem aqueles que têm sintomas gastrointestinais fortíssimos, mas têm os marcadores negativos. Entendeu? Então, às vezes, o médico pode achar que a pessoa, por ter marcadores negativos,
ela não esteja celíaca. E ela, às vezes, tem mais predominância de sintomas neurológicos do que até gastrointestinais. Então, quando a pessoa não vê a pessoa sofrer de digestão, ela pensa que ela está curada. Mas a doença celíaca pode continuar a se manifestar. Aí eu não diria nem a doença celíaca, eu diria a hipersensibilidade ao glúten pode estar continuando a fazer um dano no cérebro dessa criança, independente dela ter ou não muitos sintomas gastrointestinais manifestos. Como o território é um território muito, assim, confuso, né, muito difícil de você ter um diagnóstico conclusivo, só é certo em alguns casos, eu diria que a prova de retirada e retorno do glúten é a grande prova diagnóstica. Você fazer uma prova de eliminação e depois uma forma de introdução. Até nem que não seja para analisar um sintoma gastrointestinal, mas para analisar um sintoma comportamental. Porque o glúten vai sempre, como eu falei para você, afastar as células do intestino e deixar passar a gliadina. E a gliadina sempre vai ser uma substância imunogênica, ou seja, ela vai provocar reação imunológica pela nossa parte. Então, isso aí, para mim, eu não acredito que possa ser possível. Tá? Entendi. Então, a próxima pergunta seria: quais são os sintomas de doença celíaca nas pessoas com transtornos mentais? Como eu falei para você, a doença celíaca, ela é uma doença confirmada por uma biópsia. Você imagina que o nosso intestino é como se fosse uma luva. Já viu uma luva assim? Uma luva com a forma dos dedos, e aí ela tem aquela curvinha assim. Por que o nosso intestino delgado é em forma de luva? Porque ele tem que ter uma área muito grande para absorver os alimentos, né? Não é ali que a gente digere e absorve os alimentos? Quando a pessoa tem doença celíaca, ela destrói esses dedinhos da luva. Aí a luva fica assim. Então, essas pessoas são as pessoas que a gente vai dizer são celíacas, tá? E vão ter o problema neurológico, porque vão estar ali sempre inflamadas. Às vezes as pessoas têm transtornos mentais e não têm doença celíaca, elas têm hipersensibilidade ao glúten. O nosso corpo é um sistema de comunicação. Uma coisa fala com a outra, né? Então, quando eu como glúten, independente de eu ser celíaco ou não, tá? E eu como muito, muito, muito glúten. E como os alimentos com trigo transgênico, que já tem muito glúten. E assim vai o meu dia comendo um monte de coisas que são ricas em glúten, né? Então, o que isso vai acontecer? Quando chegar lá no meu intestino e digerir, aquilo vai se transformar na gliadina. Essa gliadina vai provocar uma reação, vai ser engolida lá, vai entrar em contato com os meus linfócitos, que são as células de defesa, e esses linfócitos vão dizer assim, tem alguma coisa errada. Eu vou começar a produzir citocinas. O que são citocinas? São mensageiros que vão fazer o seu corpo produzir inflamação. Ora, quando o meu corpo começa a produzir substâncias que inflamam, ela vai para o corpo inteiro, ela vai viajar até o cérebro, e esse cérebro vai ficar inflamado. Se uma pessoa já tem problemas neurológicos, e em cima disso você vai adicionar um fator que inflama, você vai piorar. Você vai até diminuir a eficácia de um remédio. Entendeu? Porque o remédio, para funcionar, precisa de um local não inflamado. E se o seu cérebro está inflamado, além de você já ter deficiências nas sinapses, né? Vamos falar aqui no cérebro, as pessoas com problemas neurológicos ou problemas psiquiátricos, elas têm problema o quê? Na comunicação entre as células, né? As células não se comunicam direito. Você coloca a inflamação no meio disso e você vai fazer um curto-circuito da inflamação. Como você falou, né? Dor de cabeça, fog, como se você estivesse toda confusa, como se você estivesse com depressão, com muita ansiedade, não conseguindo se controlar, depressiva, mudança de humor, uma hora está assim, uma hora está assado. Então, esse é o transtorno que a sensibilidade ao glúten causa no cérebro. E minha próxima pergunta é: e é só o glúten que faz mal às pessoas ou há outros alimentos que fazem o mesmo efeito do glúten?
Olha, mas as pessoas, em geral, têm sensibilidades a alimentos diferentes. Isso também já é característico da genética da pessoa. Mas, por exemplo, outros alimentos que provocam reação antigênica, que o corpo pode lê-los como substâncias nocivas, como substâncias que estão atacando ele, os lácteos. As substâncias, os lácteos feitos de leite, os queijos, os cremes. Eu diria também que um outro elemento que é muito nocivo, principalmente, eu acho que para a saúde intestinal e, consequentemente, então, para o cérebro, é o açúcar. Principalmente o açúcar refinado. Então, esses são alimentos que, assim, dão saciedade no cérebro, mas que provocam mais vontade de comer eles mesmos, né? A gente falou desse efeito estimulante, né? Está me faltando a palavra agora, mas efeito estimulante, de quando você come farinha, você quer comer mais farinha. Então, o açúcar, diferente do glúten, não seria por uma reação antigênica, ele não vai causar o corpo não vai reconhecer ele como um inimigo. Mas o que ele faz? Ele aumenta a fermentação, ele altera as bactérias do nosso intestino, às vezes aumentando as bactérias ruins, o que vai também alterar o nosso cérebro, porque essas bactérias ruins fabricam toxinas que vão intoxicar, que vão passar para a nossa corrente sanguínea e vão intoxicar o nosso cérebro. Então, para pessoas também que sofrem de problemas, que tenham qualquer disfunção neurológica, glúten, o açúcar, os lácteos, todos eles formam uma bagunça lá com as bactérias. As bactérias ficam enlouquecidas, então as bactérias boas começam a diminuir, as bactérias ruins começam a crescer. E isso vai afetar, você vê como tudo é interligado. Essas bactérias que o açúcar também vai prejudicar, elas às vezes são produtoras de um aminoácido muito importante para formar nossa serotonina, que é o triptofano. E esse triptofano, tanto ele é produzido por algumas bactérias, como ele é consumido por outras bactérias ruins. E ele é um aminoácido que a gente chama de essencial. Você já ouviu falar sobre aminoácido essencial e não essencial? Nunca aprendi sobre isso, nem na escola. Então, vou falar rapidinho para a gente fechar, que eu não quero me perder, né? Você me deu uma coisa, eu estou abrindo um leque, mas eu vou fechar agora. Mas que eu acho importante as pessoas entenderem isso, porque a importância de você tentar deixar de consumir o açúcar, ou diminuir muito o seu consumo do açúcar. E por que ele está ligado ao swing de humor, né? O humor que vai para cima, o humor que vai para baixo. Principalmente você que já é a pessoa que é bipolar, que já tem essa sensação de ser inconstante. Esse aminoácido, o triptofano, o aminoácido essencial é aquele que a gente tem que consumir, que o corpo não fabrica. Então, você imagina, você consumindo alimentos como banana, como chocolate, que são ricos em triptofano, chega lá e as suas bactérias ruins consomem ele todo. Vai sobrar muito pouquinho para você, entendeu? E, às vezes, as bactérias boas, às vezes, fazem reações químicas que aumentam esse triptofano dentro do seu intestino. E aí você não tem bactérias boas, tem muito mais bactérias ruins e você diminui. Então, você acaba diminuindo a sua serotonina, a sua fabricação de serotonina endógena. Certo. E qual a dificuldade da sociedade médica de aceitar que pessoas com transtornos mentais têm muitos malefícios perante a ingestão desses alimentos? Comercial, preconceito ou falta de informação? Olha, eu diria que é falta de informação. As pessoas, o que é muito difícil no ser humano é mudar hábitos. E quando a gente fala de hábitos, a gente fala de paradigmas também de pensamento, do que a gente achava até ali que era verdade e que não era verdade. Todo médico que hoje está, vamos dizer assim, querendo se modernizar, né, querendo se atualizar, todo médico vai ter ouvido falar do eixo intestino-cérebro. Isso hoje é reconhecido por muitos médicos, mas é preciso se atualizar. Quando você consegue ler um artigo científico, eu diria que é uma preguiça ou uma resistência em se atualizar. Então, eu acho que é uma questão de informação, de querer se atualizar e de, acima de tudo, querer fazer uma prova terapêutica, ou seja, vamos tirar o glúten e ver o que acontece? Vamos recolocar o glúten e ver o que acontece?
E não esperar só sintomas gastrointestinais, isso é muito importante, como eu falei para você antes. Algumas pessoas, alguns autistas, alguns esquizofrênicos, algumas pessoas bipolares, todos os tipos, algumas pessoas com TDAH, com agitação, elas podem não ter sintomas gastrointestinais e estarem muito inflamadas por conta do glúten, do açúcar, dos lácteos. E as expressões dessa manifestação serem só cerebrais, cutâneas e articulares. Olha aí quanta coisa pode nos surpreender. Por isso que os médicos acham que só porque a pessoa não está com dor de barriga, que só porque a pessoa não está com gases, que só porque a pessoa não está com isso, ela está curada do mal que o glúten faz. Ou que ela se curou do glúten, ou que o glúten não tem nada a ver com o problema cerebral. Vai muito mais além do que o sintoma gastrointestinal. É isso que eu queria deixar claro. E acho que é questão de atualização, estudo, e querer ler artigos, se informar, conversar com outros profissionais, questão de realmente atualização, Esther. Verdade. É o que eu... E a minha próxima pergunta é possível substituir o glúten na hora de fazer receitas gostosas? Ah, claro, e você é até a primeira a poder enumerar aí o número de possibilidades, né? Você se reinventou na sua alimentação, faz hoje uma alimentação que não é chata, que é criativa, né? É porque é aquela coisa de pensar fora da caixa. Nós somos educados a hábitos, né? Então, a gente acha que não existe nada fora aquilo. Então, primeira coisa, quando eu comecei como nutróloga, né, a orientar meus pacientes a substituir a farinha com glúten por farinha sem glúten, eu caí num outro erro. Qual é o erro? Até as farinhas sem glúten elas têm que ser consumidas comedidamente. Por quê? A farinha sem glúten continua tendo muito carboidrato. E a gente falou, né, que esse carboidrato em excesso também pode até deixar a gente mais agitada, né? Então, eu hoje aconselho você, às vezes, usar uma farinha sem glúten e misturar ela com uma farinha low carb. Sabe? Ou usar ela também com moderação. Não é que elas sejam ruins. A farinha os polvilhos, a farinha de arroz. A gente também, desculpe, outras duas substâncias que eu não mencionei quando você me falou sobre o glúten é o milho e a soja. São alimentos que têm também podem ter ser muitos antigênicos e gerar muita intolerância, principalmente a soja, que já é transgênica, o milho, que já é transgênico. Então, as suas tipos de proteínas, quando em contato com o nosso processo digestivo, pode desencadear em algumas pessoas também um processo alérgico, um processo de intolerância, que venha também tanto prejudicar a sua digestão, como também o seu cérebro. Eu esqueci, né, de mencionar isso. Então, claro, é possível. Hoje em dia, no YouTube, você pode ter várias orientações de receitas sem glúten. E eu diria hoje, gente, olhem no sem glúten e olhem também no low carb. Eu mesma, junto com a minha amiga naturopata Vera Cortes, temos um canal chamado De Conexão Saúde no YouTube, onde a gente posta vários programas de receita. A gente tem um programa também que vai de 15 em 15 dias na TV GBC, que se chama Manhã Saudável, onde a gente está sempre ensinando uma forma de você se alimentar saudável e, claro, sempre substituindo o glúten. A gente já partiu do momento que o glúten é totalmente dispensável, não tem meia pé para o glúten. O glúten tem que sair. Verdade. Não é? Ele tem que sair. E para as pessoas que têm sensibilidade cruzada, tem que sair o milho e a soja. Gente, soja que não seja fermentada não é bom para nada. Ela compete na nossa tireoide, ela tem vários malefícios. Ela foi introduzida na nossa alimentação assim por conta de outros valores que não é o seu valor nutricional, e ela compete com muitas coisas no nosso corpo. Então, leite então de soja, terrível, terrível. Pode até bloquear nas crianças, nas meninas, levar uma
menarca antecipada, aumentando os hormônios, bloqueando o desenvolvimento dos meninos. Então, a gente só quer a soja fermentada. Eu sei que é por isso eu me abri, né? Hoje em dia as meninas estão com menarca antecipada? Algumas sim. O excesso mostrou que o excesso de soja, da soja não fermentada, ela confunde com a molécula do estrogênio. Então, é como se os receptores de estrogênio na menina fossem estimulados. Então, ela pode crescer a mama um pouquinho antes da hora, ela pode acabar menstruando, às vezes, até um ano antes do que naturalmente ela fosse menstruar. Então, vão adiante, gente, procurem também em receitas low carb, onde você tem a farinha, que eu diria que é a farinha 10, porque você consegue fazer com ela empadão, bolo, pães, e ela tem baixo índice de carboidrato, o que vai deixar as pessoas mais magrinhas, vai controlar a glicose, porque às vezes você troca, né, uma coisa ruim por outra coisa ruim. Não é que as farinhas sem glúten sejam ruins, mas elas são muito açucaradas. Então, se você acabar substituindo ao longo do seu dia, comendo muita coisa que é feita com farinha sem glúten, você pode correr o risco de ficar com açúcar alto. Isso também leva à agitação cerebral. Então, eu sempre, hoje falo muito das farinhas low carb. Farinha de amêndoa, que são as farinhas de todas as castanhas que você pode fazer. Você tem a farinha de coco, você tem o farelo de aveia, que é uma farinha low carb, mais do que a aveia. Tem a linhaça, que é maravilhosa, você pode fazer pão de linhaça, bolo de linhaça, você pode misturar todas essas farinhas e ainda botar uma xícara de farinha sem glúten, porque as fibras das outras vão fazer também com que o açúcar suba devagar. Então, não existe limite para a criatividade humana, para criar receitas maravilhosas, e você devia fazer um dia um programa só sobre receitas, aí sugerindo um cardápio para os seus amigos, desde o café da manhã, sem glúten, até refeições criativas que a gente pode fazer. Gente, a gente que se tornou monótono, não a alimentação. A alimentação sempre foi criativa, variada, colorida. Nós temos milhões de vegetais, de legumes, de raízes, em vez de ficar naquela monotonia do pão, do macarrão, pizza. Até a pizza, hoje em dia, a gente pode fazer pizzas deliciosas com todos esses tipos de farinhas, né? Até usar as próprias raízes, o aipim, ou a batata doce, para você fazer uma base, né, de uma massa, de uma torta. Então, o céu é o limite. O glúten nos aprisiona muito na mesmice de comer as mesmas coisas sempre do mesmo jeito, não é, Esther? É verdade. Inclusive, quem quiser seguir a doutora no canal dela, eu vou deixar o endereço na descrição e no comentário fixado. Vamos para a próxima pergunta. Obrigada, Esther. De nada. O trigo de 2000 anos atrás é o mesmo dos dias atuais? Não. Você sabe que eu estava uma vez vendo, eu acabei de falar aqui, isso tem assim permeado todas as nossas perguntas, a questão do transgênico, da modificação do grão. Você sabe que um dos poucos trigos, existem alguns grãozinhos de trigo espalhados pelo mundo, mas eles estão fechados em cofre, que é o trigo de 2000 anos atrás. Inclusive, em Israel, existe um banco de sementes onde eles guardam a chave de ouro, o trigo, o grão do trigo da época de Jesus. Então, esses são trigos intocados que tinham essa proporção dessas proteínas, como o glúten, né? De uma forma totalmente diferente. Além disso, eles deviam ter outros nutrientes que talvez até anulassem o efeito negativo do glúten. A gente não sabe mais, porque, quer dizer, essas pessoas lá que são estudiosas sabem, elas sabem direitinho a composição daquele grão de trigo da época de Jesus. A natureza está sempre ajudando nessa mudança que o homem faz, e ela também modifica, e o meio modifica, e o pesticida que usa modifica. Então, em absoluto, não é o mesmo. E nessa vibe de mudança de trigo, eu queria perguntar se haviam celíacos na antiguidade. Haviam, e eles deviam até, coitados, acabar morrendo de desnutrição. O que acontece com o celíaco quando ele não elimina o glúten com o passar dos anos? Ele destrói as células do intestino
e essas células se tornam inutilizadas e elas não absorvem mais ferro, vitamina B12, e se houver uma destruição permanente, elas não vão absorver nada. E essa criança realmente irá falecer de desnutrição. Então, a seleção natural devia realmente eliminar essas crianças. Elas deviam morrer cedo de vários tipos de complicação gastrointestinal. Entendi. E eu já vi uma vez na internet que lá no Egito encontraram múmias de pessoas celíacas. E dava para perceber, porque a múmia estava com o abdômen distendido. Eles perceberam vários sinais dessas múmias terem tido problemas com glúten quando eram vivos. Com certeza. As doenças genéticas estão aí permeia toda a história do ser humano. Muito interessante o que você está falando aí. Obrigada. E a última pergunta, que na verdade no fim, eu estou adorando essa entrevista. E já estamos na última pergunta? Já. Que é mais uma coisa para reflexão. Eu fiz um exame para checar se eu era celíaca há muitos anos atrás e deu negativo. No entanto, eu continuava com os mesmos sintomas, até que um médico sugeriu à minha mãe que a melhor forma seria dar o glúten por um pequeno período, depois retirar por um tempo e depois retornar a colocar. O período em que eu fiquei sem comer glúten, fiquei outra pessoa. Não tinha tristeza, nem raiva, nem agitação, o baixa estima à toa. E nem dor de... Me explique por que esses exames deram errados. Não, os exames não deram errado. É como eu falei para você. Existe a doença celíaca clássica. Você chegou a fazer biópsia intestinal? Não. Não, né? Era mais algum exame assim, mais de sangue ou algo do tipo. Geralmente é porque existe um protocolo de investigação, tá? Então, mas que as pessoas de espectro autista, elas não produzem algumas enzimas digestivas. E elas já têm uma alteração por conta disso da microbiota, das bactérias boas que vivem lá. Então, se você já tem esses dois problemas e você coloca um terceiro, que é o glúten, que vai te inflamar, aí você vai desencadear uma série de sintomas. Então, necessariamente, eu não diria que você é celíaca, mas eu diria que você tem uma extrema sensibilidade ao glúten. O que não muda nada, o tratamento é o mesmo, eliminar o glúten, e os benefícios serão os mesmos. Por que então a gente acha que para o autista seria interessante já começar com a retirada do glúten? Porque ele já é em si só uma pessoa com potencial de inflamar. Porque você, às vezes, nasce com uma alteração de algumas enzimas digestivas que o teu sistema não fabrica. Entendeu? Então, isso já vai tornar você uma pessoa que pode inflamar pelo intestino, que vai ter dificuldade de digerir os alimentos. Então, eu diria que, como eu falei para você, por que os médicos são tão teimosos em não fazer uma prova terapêutica como o teu médico fez? Ele fez certo. Então, quando a gente fica na dúvida, o mais importante a fazer é o teste de retirada do glúten e recolocação. E ter uma análise feita pelo próprio paciente, que é você, dos benefícios sentidos pela exclusão do glúten. Então, essa seria a minha resposta para você. Vai muito além de marcadores, porque existem duas coisas: doença celíaca e hipersensibilidade ao glúten não celíaca. As duas vão ter sintomas muito parecidos e as duas vão melhorar muito com a exclusão do glúten. Entendeu? Então, independente se o diagnóstico é esse ou aquele, a retirada do glúten é importante para manter o seu intestino não inflamado e, consequentemente, o seu cérebro não inflamado. E tem uma serotonina que é fabricada dentro do cérebro. A gente não pode confundir, são duas serotoninas diferentes, tá? Sendo que quando você come glúten, além de toda a inflamação, esse triptofano que você come na banana, no chocolate, em outros alimentos que são ricos em glúten, que é muito importante para produzir a tua serotonina do intestino e do cérebro, ele é destruído pelas bactérias, ele é destruído pela fermentação. Então, você acaba ficando com nível de serotonina baixo.
E quando você retira, a tua serotonina também aumenta. Então, você tem diminuição da inflamação e aumento da serotonina, que é o neurotransmissor do prazer e o neurotransmissor que também organiza os movimentos do teu intestino. Então, aí, ó, as vantagens, né, de retirar o glúten e explicar tudo de melhor que você sentiu ao retirar. Entendi. Entendeu? Agora me veio uma pergunta, posso perguntar? Claro, quando você quiser. Então, onde se começou os estudos de que exista uma doença celíaca? Em que época e como? Eu acho que deve ter sido primeiro uma análise anatomopatológica, né? As pessoas que tinham esses sintomas deviam ser estudadas depois que morriam, né? E ver a condição daquela mucosa do intestino. Outra também com o advento da endoscopia, né? Dos aparelhos que conseguem filmar o corpo por dentro, começaram a ver. E da imunologia, né? Que começou a buscar marcadores contra aquelas substâncias que o glúten contém, entendeu? Então, eu acredito que foi uma coisa que foi surgindo, deve ter, sei lá, vou até dar um chute aqui, uns 30 anos, em que essas coisas vêm se aperfeiçoando. Agora, a questão da hipersensibilidade ao glúten é muito recente. Entendi. Talvez os últimos 15 anos, porque antigamente dizia, deu negativo, não é celíaco, pode voltar a comer glúten. Sabe, aquele pensamento antigo? Não deu marcador, não deu antiglutaminase, não deu isso, não deu aquilo, aí besteira, isso aí é da imaginação, pode voltar a comer glúten. Até que eles definiram uma entidade chamada hipersensibilidade ao glúten não celíaca, e que faz tão mal quanto a outra. Não é agressiva em termos que a gente fala da estrutura do intestino, mas dá muita, péssima qualidade de vida para a pessoa, péssima qualidade de vida. Então, é uma doença séria também, porque tudo que dá pode não te matar, mas te dá uma péssima qualidade de vida, é importante e é sério. Né? Entendi. Olá, pessoal! Aqui é Esté Spielmann. E eu acabei de fazer uma descoberta interessante depois que eu gravei esse vídeo. Então, parece que na época da Segunda Guerra Mundial, um médico que não se sabe se ele é holandês ou alemão, ele descobriu a doença celíaca. Então é isso, galera. A entrevista já acabou. E antes de desligarem esse do vídeo, eu gostaria de que a galera que está aí assistindo dê o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe com seus amigos para o crescimento do canal. Não esqueçam de ir no canal da Tânia e até a próxima. Tchau! Não, posso só falar uma coisinha? Pode? Vou falar o endereço do Instagram, tá? Quem quiser me mandar uma mensagem pelo Instagram, eu estou ali como doutora Tânia Novak. Vocês podem me deixar uma mensagem, tá? E eu tenho um canal no YouTube chamado De Conexão Saúde, tá? E eu vou te deixar também aqui o meu WhatsApp, para quem quiser me mandar uma mensagem. É Rio de Janeiro, então é 21, é 987260717. E quero te agradecer e te parabenizar, Esther, por uma entrevista tão profunda, com perguntas tão pertinentes. Você realmente percorreu o universo inteiro do que as pessoas poderiam ter dúvidas. Eu achei extremamente inteligente, extremamente focada nas suas perguntas. E tive um imenso, imenso prazer de estar aqui, de ser sua convidada nesse teu tão lindo projeto aí, que é de informar as pessoas sobre tudo que está ligado à saúde do autista. E de todos, né? Vai muito além do autista ou não autista, vai muito além disso, é saúde mesmo, né? Então, mais uma vez, deixo aqui meus parabéns e tenho muito orgulho de ser sua amiga e de ter sido convidado para esse programa, tá? Se quando precisar, pode contar comigo. Muito obrigada. Um beijo, tchau. Beijo, tchau, tchau.